Olá, pessoal. Professora Ana Paula Vidotto, de literatura, novamente com vocês. Hoje a gente vai trabalhar uma questão FAMERP, tá? Na verdade, esse texto longo, né, proposto aí pela FAMERP, Banca VUNESP, lembrando que nos últimos anos o arcadismo estava super em voga, né? Estava caindo muito na Banca VUNESP. A gente chegava a ter quatro, seis questões de arcadismo numa mesma prova, né? Só da Banca VUNESP, tá bom? Então, a gente tem um texto longo, é um poema do Silva Varenga. A gente vai passar por ele aí, pelo menos por uma parte dele, porque vocês vão perceber que para as questões, sabendo que o Silva Varenga é Árcade, a gente não precisa de muitos detalhes aí para poder fazer a questão, tá? Então, vamos começar para até para contextualizar qual é o assunto, e aí vamos à questão. Cai a cinta Vênus bela, sem cautela recostada e turbada entre os pesares, pede aos mares que lhe adem. O tesouro se procura, os desejos se interessam, os cuidados já se apressam e a ternura vai bem. Empenhou-se, ó Glaura, o zelo, mas em vão, que perda triste, só eu vi, sei onde existe, e dizê-lo não convém. Cai a cinta, a Vênus bela, sem cautela recostada, e turbada entre os pesares, pede aos mares que lhe deem. Roubador do por ornato, foi Antero e foi Cupido, e o levaram escondido com regato, eu sei a quem. Receosos pelo insulto que traidores cometeram, no teu seio se acolheram, onde o oculto asilo tem. Cai a cinta Vênus bela, sem cautela recostada e turbada entre os pesares, pede aos mares que lhe adem. Dos meus olhos não se escondem os meninos a quem amo, se os procuro, espreito e chamo, correspondem, mas não vêm. Com acenos expressivos de alegria suspeitosa, mostram faixa preciosa que atrativos mil contém. Cai cinta, Vênus bela, sem cautela recostada, e turbada entre os pesares, pede aos mares que lhe adem. Se a piedade aflito rogo, e que cessem teus rigores, ah, cruéis, lindos amores, fogem logo e com desdém. Abrandá-los não consigo e já deles tenho medo, guarda, ninfa, este segredo, que não digo a mais ninguém. Cai a cinta, Vênus bela, sem cautela recostada e turbada entre os pesares, pede aos mares que lhe adê. Então a gente vê aí, né, um poema em que o Silva Varenga coloca um eu lírico que fala sobre a perda dessa cinta de Vênus, né, e a sua musa, a Glaura, aparecendo aí na comparação com a deusa. Apesar do poema bastante longo, esse poema trazia várias questões aí da FAMERP, então é sempre interessante dar uma olhada, mas a questão, né, vocês vão perceber, é uma questão bastante simples. Eles pediam justamente o seguinte, ó. No poema, o eu lírico manifesta um sentimento contraditório em relação aos filhos de Vênus. Tal sentimento contraditório está explícito no seguinte trecho. Então, toda vez que o vestibular falar de poesia, de poema e de contradição, a gente vai procurar uma figura de linguagem opositiva, que vai ser ou antítese ou paradoxo. Tudo bem? Então, vamos lá. Na alternativa A, dos meus olhos não se escondem os meninos a quem amo. Nenhuma figura de oposição. B. Se os procuro, espreito e chamo. Correspondem, mas não vêm, tá? A gente também não tem aí. Pode até gerar uma dúvida. Ah, eles correspondem, mas eles não vêm. Mas corresponder, falar, não é o oposto de andar, tá? Então a gente não está dentro do mesmo campo semântico, como se diria. Então a gente não fala de oposição, tudo bem? C. Receosos pelo insulto que traidores cometeram. Aí, figura de linguagem nenhuma. D. Ah, cruéis, lindos amores, fogem logo e com desdém. Olha lá, tá falando dos amores, né? Que são as divindades aí ligadas a Eros, ao amor. E esses amores, eles são, ao mesmo tempo, lindos e cruéis, tá? Então, aí sim, a gente tem um paradoxo, tá? Vai ser essa a nossa alternativa.
Tudo bem? Na E, abrandá-los não consigo, já deles tenho medo, também não aparece nenhuma contradição. Então, a figura de oposição, que é o paradoxo, fica na alternativa D. Ok? Até a próxima. Olá, pessoal. Professora Ana Paula Vidotto, de Literatura, novamente, para continuarmos questão FAMERP de 2025, tá? Então, é aquele poema longo do Silva Varenga que ele fala da perda da cinta da Bela Vênus, né? Então, eu li esse poema todo lá na questão de número um, né? Então, tem aí para vocês verificarem, mas a gente já vai direto para a questão, tá? Continuando aí a questão FAMERP. Então, na questão 2, a FAMERP pediu o seguinte: uma característica da estética arcade observada nesse poema. Então, vamos lá. Quando a gente fala do arcadismo, o arcadismo também era chamado de classicismo, né? Então, o novo classicismo, a retomada do classicismo camoniano. Então, o que que a gente vai ter? A busca do belo, da perfeição, uso da mitologia greco-latina, né? Além das temáticas ligadas ao próprio arcadismo, que era o pastoralismo, o bucolismo e as máximas latinas, tá bem? Então, vamos lá, ó. Alternativa A, referência à mitologia greco-romana. Então, perfeito essa. Fala de Vênus, né, que é uma divindade romana, Afrodite, na Grécia Antiga, e está presente no texto. Essa vai ser a nossa alternativa correta. Mas vamos dar uma passada pelas outras questões aí, galera. A B tá lá, tá assim, perdão. A tonalidade subjetiva e confessional. Subjetividade e confessionalismo são características do romantismo, justamente a escola literária que é posterior ao arcadismo. Então, essa não poderia ser jamais, tá? C. A temática voltada à transitoriedade da vida. Quem fala da transitoriedade ou da efemeridade da vida é o Barroco, que é a escola literária anterior ao arcadismo. Então, também não podia. D. O enaltecimento da vida bucólica. O bucolismo é uma característica ácade, só que ele não está presente no poema que foi apresentado pela FAMERP, tá bem? Porque para falar dessa vida bucólica, a gente teria lá, olha, Marília, a flauta dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes, olha o Tejo a sorrir-se, vês, não sente, né? Então, essa descrição de um campo altamente idealizado. Então, apesar do bucolismo ser uma característica árcade, nesse poema não se observa, tá bom? E nós temos lá, o ideal da objetividade e da impessoalidade. Aqui, o que que vai acontecer? Embora o texto Arcade ele possa ser objetivo, impessoal, pode, mas aqui o eu lírico, ele está falando direto com a sua amada, ele está falando com a Glaura, né? Então, a gente não vai ter essa subjetividade, até porque ele faz a comparação entre Vênus e Glaura, e conversando com a sua amada, o texto deixa de ter toda essa impessoalidade. Então, a única possível, pensando no texto, que foi dado pela FAMERP é a alternativa A, ok? Até a próxima. Pegou no tranco.